Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Divã do Prazer. Hoje dando continuidade um pouco no que a gente começou no último episódio, que eu falei sobre o sexo oral no contexto feminino. Hoje eu vou falar do orgasmo em si. Então o tema que eu escolhi para o episódio de hoje foi orgasmo feminino, explorando diferentes tipos e como chegar lá. Vou manter aquele ritual do último vídeo, né, de às vezes olhar para cá, para a tela do notebook, porque eu anoto os tópicos aqui pra gente para eu poder ir passando para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Vamos definir primeiro o que seria o orgasmo? Vamos lá, eu coloquei uma definição aqui. O orgasmo é uma resposta neurológica e física ao estímulo sexual, caracterizado por contrações musculares involuntárias e uma sensação intensa de prazer. Ele não é apenas físico, mas também influenciado pelo psicológico e o emocional, né? Então, aí a gente já tem uma ideia que precisa de um preparo para ter esse orgasmo, né? E o que a gente vai falar no decorrer desse vídeo. Aí eu trouxe um dado estatístico para a gente entender, assim, o tão grave é esse assunto, né? Vamos lá, o dado que eu coloquei aqui. Um estudo aponta que 55% das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo durante o sexo. Tipo, é mais da metade, né? É mais da metade das mulheres nunca teve um orgasmo durante um ato sexual. E aí, o que a gente vai pensar, né? É o que eu coloquei aqui ainda, meio que uma brincadeira, né? Eu acho que muita gente sabe fingir o orgasmo, mas nunca teve o orgasmo, né? Muita gente sabe fingir ele, porque a gente, principalmente as mulheres, ela tende a tentar agradar sempre o homem nesse contexto. Então, às vezes fingir um orgasmo vai deixar o cara se sentir o fodão, né? Usando essa palavra, esse termo, mas vai deixar o cara sair dali todo, né? Então, vamos seguindo aqui. O contexto que eu coloquei aqui também, que pra gente entender essa diferença, né? O que acontece? Eu sempre venho falando isso nos meus vídeos sobre o tempo de diferença de finalização para a mulher e para o homem. O que acontece? O homem, ele tem um tempo de finalização de 0 a 4 minutos. 0 a 4 minutos. Para ele finalizar o ato sexual dele, ejacular, né? Vamos dizer assim. A mulher é de 0 a 13. Em média, no Brasil, o sexo dura 7 minutos. Então a gente tem basicamente 6 minutos de gap ali da mulher, né? O que acontece? Frustração. A maioria das mulheres saem frustradas do sexo, porque ela nem chega perto de finalizar o ciclo sexual dela, vamos dizer. Ela chega na metade daquilo dali e não consegue dar seguimento, né? Porque o cara finaliza e já era. Ele gozou, ele vai deitar ali no canto e aí se vire, né? Então vamos pensar assim. Eu coloquei aqui uma pesquisa interessante para a gente entender esse contexto, né? Mas também que faz parte de outras ideias que eu vou passar mais para frente. Uma pesquisa feita pelo Instituto Kinsey apontou que 86% das mulheres lésbicas frequentemente chegam ao orgasmo. E aí a gente vai pensar, beleza, a mulher, como ela conhece o corpo dela, ela vai conhecer o corpo da outra e vai ter uma facilidade a menos. Só que vamos pensar mais no tempo, né? Porque assim, a mulher entende que tem esse ciclo de até 13 minutos. Então ela consegue usar esse tempo, todo esse tempo ali, na pegação, no toque, e ela vai conseguir fazer a outra ter orgasmo, com certeza. Porque normalmente nós homens, a gente limita esse tempo de eu preciso penetrar, porque senão eu vou perder minha ereção e eu não vou conseguir ficar mais ereto, e eu preciso penetrar para me acabar logo, para mim acabar. Essa é a ideia do homem, né? Falando em si. Então a gente vê que a pesquisa aponta que as mulheres lésbicas conseguem chegar mais ao orgasmo que as mulheres no relacionamento heterossexual, né? Já conseguimos enxergar alguns pontos aí, né? E aí, vamos pensar no orgasmo, em si, o orgasmo. Eu coloquei aqui tipos de orgasmo feminino. Lembrando, pessoal, que a gente, principalmente as mulheres,
Diferente dos homens, eu sempre brinco com isso aí, até com as meninas que ficam próximo de mim, eu sempre brinco que nós homens, fazendo um paralelo com um computador, a gente só abre uma aba por vez. Então a gente só foca em uma coisa. Quando a gente vai transar, a gente tá com aquela aba aberta que é do sexo, né? Então a gente vai transar. A mulher, por ter muitas demandas, às vezes cuidar de casa, cuidar de filho, serviço, lavar roupa e tudo, ela tem várias abas abertas, e o que acontece? Na hora do sexo ela não consegue fechar aquelas abas, e se a pessoa não tiver focado, pessoal, se a mulher não entrar focada no sexo, ela já sabe que é uma demanda maior para ela chegar no orgasmo. Então se ela não entrar focada no sexo, ela não vai conseguir nem chegar perto de ter um orgasmo, nem chegar perto. É uma ideia assim sobre essas questões da aba, né? Que as abas das mulheres são muito abertas na mente, é muito assunto para ela pensar e às vezes ela não consegue delimitar isso na hora do sexo, né? Seguindo, eu coloquei aqui os tipos de orgasmo, né? Aí vamos pro primeiro, o mais famoso, né? O orgasmo clitoriano. O que seria o orgasmo clitoriano? Um estímulo direto ou indireto no clítoris, né? Responsável pela maior parte dos orgasmos femininos. Então a ideia é que é ali que é o ponto principal, né? Vamos dizer, mas pessoal, não é. Tá certo que se você estimular ele vai conseguir dar esse orgasmo para você, só que tem todo o ritual antes. Eu ouvi um podcast que falava que a gente nunca começa um sexo seco. A gente precisa ter uma pegação antes, entende? Aquele desejo do corpo do outro, entendeu? Então o sexo a gente nunca começa ele seco. Vamos alimentar isso antes com a pegação, uma troca de olhares, uma troca de carícias, né? E aí você chega a deixar a mulher mais pronta para o ato da penetração. E aí eu coloquei uma dica aqui, né? Que eu coloquei em cada ponto, eu coloquei uma dica. Eu coloquei: use dedos, brinquedos ou até movimentos com travesseiros. Pessoal, tem uma ideia aí do travesseiro, né? Eu acho que algumas mulheres que vão me assistir já devem ter tentado isso aí. E é super interessante porque normalmente tem mulheres que não gostam de tocar o próprio corpo. Tem mulheres que têm essa dificuldade de se tocar, né? O que acontece? O travesseiro ele vai diminuir esse toque seu e você vai conseguir se excitar. Normalmente uma dica é colocar o travesseiro entre as pernas e ali você vai se estimular ao ponto que vai te dar prazer, né? O estímulo vai seguir aquela frequência ali que vai te dar prazer. Então o travesseiro é uma arma bastante interessante nesse contexto, principalmente quando está se conhecendo, né? Quando está conhecendo o próprio corpo. E aí o próximo orgasmo vaginal, né? Provocado pela penetração em si e pelo estímulo das paredes internas da vagina, né? Então existe esse orgasmo que é a partir da penetração, que encontra aquele famoso ponto G, né? O famoso ponto G, que se estimulado vai fazer a mulher ter orgasmo. Uma dica prática que eu coloquei aqui: experimente posições que favoreçam o ângulo de estimulação do ponto G, o que eu tinha falado, né? Como a posição do missionário. Tá, eu não consegui achar a posição do missionário, só que tem uma posição que as mulheres que já se conhecem, já conhecem o seu próprio corpo, utilizam muito. É ela por cima. Eu acho que eu tenho uma foto aqui no livro, vou mostrar para vocês. Normalmente assim, pessoal, a mulher por cima, né? A mulher por cima do parceiro, porque o que acontece? Ela consegue estimular o clitóris contra ele, aí fica tipo, vamos dizer que fica a penetração junto com esse estímulo no clítoris, né? Que ela tá por cima e tá flexionando ele. Então alimenta uma oportunidade maior e a maioria das mulheres elas conseguem gozar assim, porque ela tem o controle por cima. Então basicamente vamos pensar que esse sexo que a gente idealiza, que a maioria das pessoas acha que o sexo tem que ser uma penetração rápida. Não, gente, vamos esquecer isso aí. Para
para se ter prazer é um movimento certo, é um estímulo certo. Se for para fazer sexo por fazer, não faça. Eu sempre brinco isso aí. Se for fazer sexo por fazer, não faça, não perca seu tempo, né? Então, e aí vem o estímulo combinado, que eu coloquei aqui, né? Que é o orgasmo combinado. É um estímulo simultâneo do clítoris e da vagina, que é basicamente essa posição que eu falei, né? Só que existem outros modelos também, que, por exemplo, a famosa posição de lado, né? Que o homem consegue com os dedos, quando ele tem essa noção também, não é fazer de qualquer jeito, entendeu? Ele tem que ter a noção de como que estimula o clítoris. Então a mulher de lado e você estimulando ela com o dedo, às vezes você vai conseguir fazer ela ter um orgasmo, né? Então seria um estímulo simultâneo. Ou até mesmo os brinquedos, né? Os brinquedos eróticos, por exemplo, o vibrador, né, que você vai colocar ali naquela região e estimular ele, ou a própria parceira, a mulher, vai colocar ali, vai estimular com o vibrador até ela atingir o orgasmo, né? E por último que eu coloquei aqui, o orgasmo anal, que eu acho que poucas mulheres conseguiram chegar a esse ponto até hoje, né? Eu acredito, porque tem que ser uma mistura de gostar muito, né? Tá? Se preparar. Tem que ser uma mistura de gostar muito e se preparar para esse momento, com o lubrificante certo, com o estímulo certo para a mulher gostar daquele movimento, né? E começar lentamente e acelerando aos poucos, até o momento que ela achar que está no nível certo. A gente tem que parar de pensar que porque a mulher faz sexo anal, a gente tem que ir lá e pensar em regaçar. Não é isso aí. Sexo anal não é para ser pensado assim. O sexo anal tem que gerar prazer para a parceira, não é só dor. Porque em si ele já vai gerar um pouco de dor, mas se você consegue dar prazer para ela, ela vai sentir mais prazer do que dor. Então o sexo anal, e dizem fontes, né, artigos, que é um dos orgasmos mais intensos que tem, do sexo anal, né? Então fica a dica, né? Pra quem gosta, igual eu falei, pra quem gosta. Aí tem aqui, por último, múltiplos orgasmos. A capacidade de ter um orgasmo em sequência, né? A mulher tem essa preferência não, como que eu posso falar? A mulher tem esse privilégio, né? O homem não, o homem dificilmente ele vai ter um orgasmo seguido do outro, a mulher não. Então o que vai ter que acontecer? Quando ela acaba de ter um orgasmo e você quer fazer ela ter outro orgasmo, você vai fazer o quê? Continuar estimulando o corpo dela, leve e ajustado à intensidade dela. Porque assim, se você querer forçar demais naquele momento, ela tá meio sensível. Ela tá tendo espasmos no corpo dela do orgasmo, então ela tá sensível. O que você faz? Você vai ir no ritmo dela. Ela vai querer ter outro orgasmo com você e ela vai te ensinar certinho como que você vai ter aquele orgasmo, como que ela vai ter aquele orgasmo naquele momento novamente. Então, gente, pessoal, é sempre voltado pro parceiro. Principalmente a mulher. A mulher ela tem uma demanda a mais, então a gente tem que focar nessa demanda dela, né? A demanda do orgasmo dela. Os pontos sobre os orgasmos, eu falei sobre os principais fatos, né, dentro do orgasmo. E aí eu coloquei aqui barreiras comuns e como superá-las, né? Vamos lá, fatores psicológicos. Que eu tinha falado lá em cima, para ter um orgasmo tem que ter um psicológico tranquilo naquele momento, né? O que aflige nesse momento? Ansiedade. Porque assim, pessoal, ultimamente eu vi um vídeo onde uma pessoa falava que a respiração ajuda muito a mulher na hora do orgasmo. Ajuda muito a questão da respiração mais lenta e respiração profunda, né, que fala. Quando a mulher tá perto, quando ela vê que o corpo dela tá querendo ter o orgasmo, ela começa a diminuir essa respiração, deixar ela mais lenta e mais profunda, porque aquele campo envolto vai parar o sangue e vai estimular o orgasmo dela. Ela vai conseguir ter o orgasmo mais rápido quando ela consegue controlar a respiração. Por isso que eu coloco aqui que fatores psicológicos, ansiedade. Uma pessoa com ansiedade mesmo, dificilmente ela vai conseguir ter um orgasmo.
Dificilmente que ela não vai ter uma respiração controlada, ela vai ter várias coisas pensando ao mesmo tempo, o que não dá, o que eu brinco que entrou no quarto, a gente tem que esquecer o que aconteceu lá durante o dia. Esquecer. Aqui eu tô aqui para mim ter prazer, eu vou entrar no quarto, eu quero ter prazer, eu não quero saber o que aconteceu no dia. Eu não quero trazer para minha cama conteúdos lá do meu serviço, de alguma briga, alguma fofoca do dia, que eu quero ter prazer. Então o foco é no prazer. Outra coisa, baixa autoestima, né? Principalmente em questão das mulheres. Tem muitas mulheres que sofrem com isso, né? Questão da baixa autoestima, com o corpo, com a performance. Então isso aí prejudica muito na hora do sexo, para a mulher ter um orgasmo, prejudica muito. E a dificuldade em relaxar, né? É o que eu digo, né? Que muitas mulheres têm vergonha, às vezes, de se expor na hora do sexo, de pedir pra bater, de xingar, de gemer alto. Tem mulher que tem essa dificuldade. E tudo isso, pessoal, psicologicamente afeta para você não ter um orgasmo. Você entende? Tudo isso afeta para você não ter um orgasmo. Né? Aí o próximo ponto que eu coloquei aqui, ó, crenças culturais ou religiosas. Influencia muito, né? Tabus e vergonhas sobre sexualidade podem dificultar a entrega do prazer. Pensamos muito em seguir as regras e eu não sou contra isso. Só que tem regras que dentro do sexo, para você ter um orgasmo, se você segui-las, não vai dar certo. Não vai dar certo de verdade. E normalmente há esses tabus, principalmente voltado para as mulheres, que eu teclo muito nisso aí, que as mulheres são desde criança reprimidas para falar sobre sua sexualidade. Então eu pego muito em cima disso aí, né? O último que eu coloquei aqui, falta de autoconhecimento. E aí vem um detalhe top, né? Tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo. Não conhecem o próprio corpo. Não sabem suas zonas erógenas. Não sabe onde que você tem um pingo de prazer. Ela não sabe. Então quando ela vai transar com o cara, basicamente ela quer que o cara descobre, ou então ela vai só lá ser objeto do cara pro cara gozar, levantar e ir embora. Sinceramente, é bem isso, né? Porque assim, eu entendo, igual eu falei, as mulheres são incentivadas a reprimirem o sexo, por exemplo. Quando a menina quando a menina é criança e ela toca naquela parte íntima dela, todo mundo reprime ela. Não coloca a mão aí que é feio. Você não pode colocar a mão aí, entendeu? A gente reprime isso, principalmente na mulher. Então ela cresce com aquilo na cabeça que é proibido, né? Por isso que tem muitas mulheres hoje adultas que ela não se toca. Ela não se toca porque ela acha errado. Ela acha feio ela se tocar, mas é o seu próprio corpo. Seu próprio corpo, você está descobrindo o seu corpo. Então, muita falta de orgasmo é por falta de autoconhecimento. Igual eu falei da posição lá, né? Uma mulher que entende os seus pontos de prazer, ela sobe em cima do cara, e mesmo o cara sendo ruim de cama, ela consegue gozar. Porque ela vai saber os pontos que dá prazer nela, ela vai tocar, ela vai estimular, vai fazer ele estimular, e ela vai gozar. Mesmo sendo um sexo ruim, ela vai conseguir gozar porque ela se conhece. Ela tem um autoconhecimento do seu próprio corpo, ela sabe onde ela tem prazer, né? Aí eu coloquei aqui ferramentas, ó o nome que eu usei, né? Ferramentas e técnicas práticas. Uso de brinquedos, tá aí. Uma coisa que eu comecei a estudar recentemente, que ajuda muito, né? A questão do vibrador, os dildos, para quem gosta, né? Assim, o vibrador eu acho super interessante, porque para quem não tem o ato mesmo de se tocar, usar um vibrador talvez seja mais fácil para ele, né? Porque ele não vai ficar se estimulando com o dedo, ele vai usar o vibrador até chegar ao ponto de estimulação ideal dele e ele vai acabar gozando, né? A mulher vai acabar tendo um orgasmo. Os dildos já é mais para pessoas que compreendem, que gostam, né? Que é as próteses. E para quem gosta é excelente, porque quem consegue ter um vibrador e uma prótese e ele tem orgasmo também muito, né? Porque ele vai se estimular penetrando e vai se estimular externamente com o vibrador no clítoris e ele vai ter orgasmo. A mulher vai ter orgasmo, né? Exploração de posição.
como eu tinha mostrado a posição lá da mulher por cima, aí tem a posição de lado, né, que você consegue, o homem consegue tocar a mulher, e tem a posição que a mulher pode sentar por cima também, ela se estimular o clítoris, né, e tem a posição do sexo anal, que a mulher consegue estimular também o clítoris para ela sentir prazer. Então, a posição é conhecimento também, né, buscar conhecimento, entender onde que vai tocar minhas zonas de prazer, né? E tinha um ponto também que eu esqueci de falar antes, os seios, pessoal. Os seios da mulher é algo muito prazeroso para ela. É muito prazeroso. Tem mulheres que conseguem ter um orgasmo só focado ali nos seios, a pessoa chupando, pegando, passando a mão. Então é uma zona de muito prazer os seios da mulher. Para quem não tem essa noção, começa a explorar isso aí. Tem muito prazer ali naquela zona. E essa combinação de estímulos, né, que eu já havia citado antes, principalmente quem usa brinquedos, vibradores, ou quem usa ou quem o parceiro já entende o corpo, né, que vai lá, estimula com o dedo, estimula com a língua e vai estimulando até a pessoa ter o prazer. Pessoal, a questão a gente tem um gap de tempo, nós homens, a gente tem um gap de tempo que a gente não consegue chegar. O que a gente tem que fazer? Vamos focar na pegação, no sexo oral, entendeu? Na estimulação daquela mulher, para quando você pensar em penetrar ela já tá faltando 5, 6 minutos do tempo dela também para ela poder gozar. Porque é assim que acontece a ideia de gozar junto. É assim que acontece a ideia de gozar junto. Se você consegue chegar esse tempo dela, vai acontecer de vocês dois gozar junto. Agora, se você pensar só no medo de perder a ereção e querer penetrar logo ela para você gozar, você nunca vai pensar no prazer da sua parceira. Nunca vai pensar, você só vai pensar no seu prazer. E é real isso aí, pessoal. Por isso que eu digo para as mulheres, sai desse lugar de objeto. Começa a se conhecer. Quer ter prazer? Começa a se conhecer. Não é feio se tocar. Não é feio você pegar um espelho e deitar na cama e começar a se tocar para você entender onde que é o seu ponto de prazer. Não é feio você usar um travesseiro para você se estimular quando você está sozinha no seu quarto. Não é feio. Entendeu? Feio é fazer sexo sem ter prazer. Isso que eu acho que para mim é feio. É fazer sexo sem ter prazer. Né? E aí, para dar um gostinho especial hoje, eu preparei um estudo de caso, né? Pra gente entender mais ou menos essas ideias de tabu. Aí eu vou colocar aqui o nome da pessoa como A, né? 34 anos de idade. E aí eu vou ler para vocês o estudo de caso. Vamos lá. Há 34 anos vivia um casamento estável, mas sexualmente frustrante. Ela nunca havia alcançado o orgasmo, mas acreditava que isso era normal. Olha ali, normal, né? Para muitas mulheres, o sexo rápido, focado no parceiro, e ela sentia que algo estava faltando, mas nunca soube resolver. Um dia, conversando com uma amiga durante uma viagem, Ana foi desafiada a experimentar algo novo. Passar um tempo sozinha explorando seu corpo. A amiga explicou que o prazer dela não deveria depender de outra pessoa e que se conhecer era libertador. Beleza. De volta para casa, A começou de forma despretensiosa. Trancou-se no quarto, acendeu velas. Olha, ela entrou no clima, né? Acendeu velas para criar um ambiente relaxante e pegou um espelho pela primeira vez. Olha a ideia do espelho aí de novo, né? O espelho é para você ver, pessoal, onde você está se tocando, onde que está sentindo prazer, né? E aí o que acontece? Ela pegou o espelho pela primeira vez, olhou para sua vulva sem vergonha. Apenas curiosidade. Durante dias explorou toques diferentes, percebeu que a lateral do clítoris a deixava arrepiada. Ela já descobriu uma zona erógena, né? Que dá prazer nela. E que uma leve pressão no ponto G desencadeava sensações novas. Opa, tamo indo.
O momento de virada foi quando decidiu usar um vibrador pela primeira vez. E em menos de 5 minutos, A sentiu um prazer que nunca havia experimentado antes. Seu primeiro orgasmo. A sensação foi tão intensa que ela começou a chorar, mas dessa vez não de tristeza, e sim de libertação. Pela primeira vez, A entendeu o que era se colocar em primeiro lugar. Então, pessoal, é um estudo de caso assim, simples, básico, né? Só pra gente ter uma noção do que eu falo aqui sobre essa ideia de se privar do prazer, né? Se privar do prazer. Aí o que eu coloquei aqui, né? Pra alinhar esse estudo de caso. A coragem de sair da zona de conforto. Ela teve receio no início, né? Pra sair dessa zona de conforto, né? Sem o prazer, sem o orgasmo. Mas depois ela acabou entrando e chegou até o ponto de usar o vibrador, então ela basicamente saiu dessa zona de conforto que ela queria buscar o prazer, né? Ela queria buscar o orgasmo. Descoberta sem pressão. Ela começou sozinha, né? Ela teve a dica da amiga, mas começou sozinha, sem pressão, para agradar alguém. Permitiu ela explorar com menos julgamento. Ela não se julgou, ela só fez, só deixou acontecer. Ferramentas aliadas. A gente tem que pensar que aqueles brinquedos, eles são para ajudar e não para substituir, pessoal. Eles são para ajudar e não para substituir, né? E por último, a libertação do prazer. O prazer dela passou a ser prioridade, agora com a descoberta de seus pontos de prazer. É o que eu falo para vocês, descobrir o ponto de prazer. E uma coisa aqui para finalizar aqui, pessoal, não vai com checklist pra cama, principalmente a mulher, falar que tem que gozar assim, tem que gozar assim. Deixa acontecer, igual eu falei da música a última vez, deixa acontecer naturalmente. Só entenda seus pontos de prazer, só entenda, conversa com seu parceiro, fala pra ele estimular você nisso. Teu orgasmo vai ser coisas que vão mudar a sua vida totalmente. É um prazer, uma sensação diferente de tudo. Entende? Então busca isso aí. Busca, quem tá me ouvindo aqui, busca o orgasmo, mulheres. Busca esse prazer intenso que vocês não vão se arrepender. Aí eu coloquei aqui para fechar. O orgasmo feminino é uma jornada única para cada mulher conhecer seu corpo. Quebrar barreiras e experimentar são passos fundamentais para alcançar o prazer pleno, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que gostem do episódio. E para as mulheres, quem quiser me mandar mensagem, pode perguntar alguma coisa, eu estou aí. E essa ideia de estudo de caso, quem quiser compartilhar alguma coisa também nos próximos episódios. E é isso, pessoal. Eu espero que faça sentido para vocês a questão do orgasmo feminino, tanto para nós homens se alertar e pensar na parceira, tanto para as mulheres também começar a procurar esse prazer se conhecendo, né? E é isso, pessoal. Eu espero que fiquem todos bem e até a próxima.